Oi, pessoal! Olá! Hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que nos surpreenderam muito vivendo aqui no Japão. Bora lá então! Então, pessoal, como vocês já sabem, a gente mora aqui há 1 ano e meio no Japão. E a gente, nesse meio tempo, foi descobrindo algumas coisas sobre morar aqui, sobre a realidade do país, que são coisas, assim, que vão totalmente na contramão do que a gente pensava que a gente iria encontrar aqui no Japão. E são coisas bastante interessantes, por isso a gente pensou em passar pra vocês 5 dessas coisas. Tem mais de 5, tem várias outras. Se vocês quiserem que a gente grave uma segunda parte, vocês deixem aí nos comentários que a gente grava depois. Mas hoje a gente vai começar com 5, né? Isso mesmo. Qual é o primeiro item? O primeiro item é que os japoneses sabem se divertir. A gente tem uma imagem, né, fora do Japão de que o japonês é muito reservado e tal, que não sai muito na rua, não se diverte muito. Mas o que a gente viu foi o contrário disso. Assim, tem muita gente festejando, comemorando com os amigos, com a família, em todo canto, o tempo todo, e a gente não esperava realmente que fosse assim. É, realmente. A gente mostrou um pouco disso no vídeo que a gente gravou sobre o verão aqui no Japão. E assim, no verão, até o limite do frio, quase todo final de semana tem algum festival acontecendo, e esses festivais lotam de japoneses, assim, brincando na rua e se confraternizando mesmo. A gente mora do lado de um parque e quase todo final de semana tem evento nesse parque. Então é muito legal, sabe? Enfim, assim, uma coisa que eu realmente não esperava. O pessoal fala tanto que japonês é sério, centrado e coisa e tal. Mas tem hora pra tudo, né? E a gente vê que aqui isso é muito verdade. Ah, com certeza, Isso é um ponto muito importante. Porque algumas pessoas podem discordar da gente, porque assim, no dia a dia, na hora do trabalho, dentro do trem e para as coisas do dia a dia, eles realmente são muito sérios. Mas, assim, na hora da brincadeira, eles também se divertem. Você vai num bar, os japoneses bebem, falam alto, gritam, entende? Então, tudo tem hora. Então é isso que a gente percebeu aqui, né? Exatamente. Então vamos pro segundo tópico. O segundo tópico existem crianças no Japão. Isso mesmo. Assim, a gente sabe que a taxa de fertilidade do Japão é muito baixa e se ouve falar muito nisso, né? Então a gente pensa que só vai ter idoso e só vai ter gente de terceira idade, etc. Mas não é verdade. Tem muito jovem e tem muita criança, por incrível que pareça. Criança mesmo. Tem muito grupinho de jardim de infância sendo levado pela tia lá da escola, ela levando para os parques, né? Que aqui é muito comum que eles saiam para brincar nos parques, etc. E tem muita família, né? Família jovem, inclusive, com 2, 3, 4 filhos às vezes, né? Isso é o mais impressionante. As famílias não têm só um filho, sabe? Você vê, às vezes, a mãe com um baby bag, a criança na mão e a barriga com outro chegando. É muito impressionante. Tem muita criança assim. Sim. Assim, a gente tá sempre falando do que a gente vê aqui em Tóquio, né? A gente não sabe como é que é nas outras regiões do Japão. Pode ser que alguém que mora no interior não tenha essa realidade, né? Mas aqui em Tóquio a gente vê criança o tempo inteiro. Tem muita mesmo. Verdade. Terceiro tópico, os pais, homens, cuidam sozinhos dos seus filhos. Coisa que a gente não via no Brasil. Achava que pelo fato do Japão ser bem conservador em determinados aspectos sobre a estrutura familiar, né? A gente vê que os homens têm muito esse papel de sair com o filho para passear, e a gente vê muito o pai sozinho, sem a mãe, passeando com o filho, levando para parque, etc. Isso foi uma coisa que assustou muito. Assustou não, né? Surpreendeu. Surpreendeu, É muito... Cara, isso é muito louco, né? Porque o pessoal fala muito assim, que os japoneses são machistas, conservadores e coisa e tal. Então eu achei assim, que a mãe ia cuidar sozinha dos filhos o tempo todo. Mas não. A gente muitas vezes vê os pais carregando o bebê no baby bag mesmo, assim. E os trocadores, né, nos banheiros masculinos.
Sabe, no Brasil eu sei que tem em alguns lugares, mas pelo menos quando a gente saiu do Brasil era muito raro você encontrar trocador no banheiro masculino. Trocador de fralda, né, pra criança. Tem a aparelhagem específica pra você trocar fralda no banheiro masculino e não no feminino. Quer dizer, no banheiro feminino Também tem, mas no masculino também tem, né? Não só no feminino. Isso. E quando não tem uma estrutura dentro do banheiro masculino, muitas vezes tem uma área comum que tanto o pai como a mãe podem trocar o bebê. Não é em todos os lugares, mas é muito comum. Assim, a gente não precisa procurar muito pra achar um lugar que tenha um trocador um banheiro masculino com um trocador de fraldas. Eu vejo muito na rua, quando eu vou no banheiro, eu vejo muito o lugarzinho lá pra trocar a criança, dentro do banheiro masculino. Outra coisa que tem também dentro dos banheiros todos femininos aqui é uma cadeirinha dentro da cabine, onde tem o vaso sanitário, tem uma cadeirinha pra você deixar o bebê. E isso também tem no banheiro masculino, né? Porque se pressupõe que o pai vai levar a criança e vai ter que colocar ela nessa cadeirinha enquanto ele faz as coisas dele lá no banheiro, entendeu? A criancinha fica ali segura nessa cadeirinha que normalmente fica dentro da cabine. Isso mesmo. Aparece muito também no banheiro masculino isso aí. O quarto item, esse sim foi um dos mais surpreendentes. Existem banheiros que são chamados banheiros multipropósitos aqui. E que tem um dos propósitos desses banheiros é que as pessoas que são transexuais ou travestis possam usar. E isso é muito louco. Voltando pra coisa do conservadorismo, né? A gente nunca ia imaginar que seria aceito dessa forma, a ponto de ter um local específico para acolher esse tipo de pessoa que tem uma necessidade diferente da gente, né, em relação ao banheiro. Enfim, a gente achou isso muito legal e muito incrível. É muito comum a gente ver em lojas de eletrônicos que sempre tem banheiro, em shopping center, sempre tem assim, sempre não, quase sempre tem um banheiro específico, que aí também é para outras necessidades, né? Às vezes é o mesmo banheiro que o banheiro usado para pessoa que é cadeirante. Normalmente é o mesmo banheiro usado que para pessoa que é cadeirante. Mas às vezes tem a própria plaquinha, ela mostra aquela plaquinha de homem e de mulher, aí tem um terceiro que é metade homem e metade mulher, assim, um bonequinho que é uma mistura dos dois ali para mostrar que qualquer pessoa pode usar. E às vezes tá escrito mesmo, né, que é para usar, pessoas transexuais podem usar aquele banheiro. Isso. Então, isso, pra mim, isso é incrível, né, você poder contar com esse tipo de apoio, mesmo em um país que se diz, que todo mundo acha que é tão conservador, né. É muito aberto. Só abrindo um parêntese, onde eu trabalho tem muita pessoa travestida, tem muito homem principalmente travestido, eu acho que tem algumas mulheres também, mas hoje mesmo eu estava no trabalho, fui no banheiro masculino e vi saindo do banheiro um senhor vestido de mulher que estava trabalhando. E assim, isso é amplamente aceito, isso é muito incrível. É muito comum a gente encontrar dentro do trem um homem, assim, que não faz, às vezes eles não fazem questão de colocar peruca nem maquiagem, eles só se vestem de mulher. E ninguém olha, sabe? Ele não sofre nenhum tipo de julgamento pelo que ele tá fazendo. Essa liberdade também pode ser até um tópico extra, mas é uma liberdade para as pessoas que querem se vestir do jeito que quiserem, elas se vestem, sabe? Ninguém vai ficar jogando ou atirando a pedra em cima dessas pessoas. Não é só roupa, né? Mas tem também alguns não colocam peruca nem maquiagem, mas outros sim, né? Se maquiam e tal. Então tem de todo tipo. Tem de todo tipo mesmo. E isso é lindo, eu acho. Acho que é inclusão acima de tudo, né? Isso aí. Bom, o quinto e último tópico, no Japão tem muito feriado. A gente sempre ouve falar que o japonês trabalha muito, etc. Isso não deixa de ser verdade até determinado ponto. Em algumas empresas realmente, né, tem muita hora extra, etc. Mas primeiro que nos finais de semana as ruas ficam praticamente vazias. Eu não esperava que isso acontecesse. Eu achava que, pelo menos nos grandes centros comerciais, continuasse aquele movimento do pessoal indo trabalhar no fim de semana, mesmo sendo fim de semana. Não, vazias assim, no horário que seria o horário do rush. Porque as ruas ficam lotadas de pessoas se divertindo, essas coisas. Né? Também, se divertindo durante o dia. Mas você não vê aquele movimento que tem durante a semana, claro, né? E eu esperava que tivesse um pouquinho mais desse movimento. E depois que tem vários feriados, né? Mas é muito, viu? Meu Deus, como esse povo gosta de um feriado.
A gente tem a Golden Week, que normalmente é em maio. Maio. 5 de maio, né? Que é um aglomerado de feriados. Então, assim, são dias salteados de feriado que a maioria das empresas acabam juntando, né? Fazendo uma semana inteira e deixando folgar uma semana inteira. Outras não, né? Outras as pessoas só folgam naqueles dias específicos. Mas mesmo só folgando nos dias, acho que dá uns 3 ou 4 dias de feriado. Então, assim, acaba sendo quase uma semana inteira mesmo de folga. No verão tem as férias coletivas, que são o Natsuyasumi, né? Que é férias de verão, que normalmente tem uma semana, né, de férias coletivas, tem o recesso do ano novo, além dos outros feriados ao longo do ano. E para esses feriados ao longo do ano, quando cai no domingo, por lei, eles fazem o feriado na segunda-feira. Então tem muito final de semana prolongado, né, sábado, domingo e segunda. Muito, muito mesmo. E esses feriados do ano novo são uns 3 ou 4 dias, normalmente. As férias de verão não é toda empresa que tira, mas às vezes também fica uma semana inteira, 5 dias. Então tem muito, muito, muito feriado mesmo. Isso foi uma das coisas assim que mais surpreendeu a gente. Tem mais feriado do que no Brasil. Assim, só contando os feriados nacionais. Se vocês pegarem, assim, e botarem na ponta do lápis, com certeza vai ter bem mais do que no Brasil. Isso é muito impressionante. Porque essa coisa de que japonês só sabe trabalhar, né? A gente nunca ia imaginar isso. Verdade. Agora tem um tópico extra, né? É verdade. O tópico extra é uma coisa assim negativa em relação ao Japão. Lembrando que a gente gosta muito do Japão e a gente não quer criticar de forma alguma, a gente sabe dos pontos positivos, né? E nesse aspecto também o japonês é um grande ponto positivo, que é o respeito às regras, né? De forma geral, é uma sociedade muito organizada, mas principalmente aqui em Tóquio, talvez no interior seja um pouquinho diferente, né? Mas aqui nessa megalópole, nessa loucura, a gente vê um apressadinho ou outro ali desrespeitando as regras às vezes. E as regras mais desrespeitadas, em primeiro lugar, na nossa opinião, é estacionamento de bicicleta. E esse aí não é às vezes não, todos eles respeitam, todos. É incrível como eles estacionam em qualquer lugar. E tem uns senhores assim que ficam trabalhando, talvez para a prefeitura, né? Uhum. Que ficam colocando o aviso de não estacionar na bicicleta, mas eles trabalham incansavelmente. Porque assim, realmente é escassa a quantidade de lugar para estacionar a bicicleta. Onde tem lugar permitido é um amontoado de bicicleta, porque é uma coisa muito utilizada aqui, e acaba que eles provavelmente quando vão, sei lá, no supermercado e tal, e estacionando ali na calçada achando que é rápido, e como tem muita gente, você vê muita bicicleta estacionada no lugar onde não deveria estar. Mas é assim, incrível, sabe? Às vezes tá no chão, desenhado enorme, proibido estacionar a bicicleta. E a bicicleta em cima. Em cima da placa. Quer dizer, assim, de forma geral, os japoneses são muito organizados, né, e muito regrados. Mas às vezes, né, a pressa da megalópole aqui faz com que eles fujam do que é considerado certo, né? Só pra complementar, esse senhorzinho que fica dando multa nas bicicletas, ele cola um papelzinho, é um papel vermelhinho, e aí na primeira vez não dá nada. Da segunda vez, eles recolhem a bicicleta e levam pro depósito. Toda bicicleta que tem um número de registro, né? Então você consegue localizar quem é o dono daquela bicicleta. Uhum. Então por isso que isso funciona. Aí eles levam a bicicleta para um depósito e para você buscar você tem que pagar 5.000 ienes, que dá R$150 mais ou menos. Então é um prejuízo. Mas assim, o pessoal conta sempre com a possibilidade de ninguém pegar ele. Corre né? o risco, Além disso, o pessoal às vezes aqui atravessa no sinal vermelho. Isso, pedestre, né? Carro não. Né? Carro não. Carro não acontece, mas pedestre, os apressados às vezes pegam ali, olham pro lado, olham pro outro, vê que não tem carro e vai. Né? Assim, quando a gente fala. No Brasil falavam que ninguém, né, aqui no Japão ninguém atravessava fora do sinal, né? Então a gente ficou surpreso quando viu a primeira pessoa fazendo. E falou, olha lá, ele tá atravessando fora do sinal. Antes de morar em Tóquio e antes de conhecer a Ana Clara, eu morei no interior do Japão, né? E lá não tinha de jeito nenhum, era sagrado, assim, não existia isso. Aqui você vê a grande maioria respeitando, mas de vez em quando
o mais apressado ali, quando vê que não tá vindo carro, ele passa assim, com o sinal fechado e atravessa a faixa de pedestre. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Japão através dessa lista de curiosidades que a gente fez aqui. E conta pra gente, qual delas você mais achou estranha, qual que você também não imaginava que iria ter no Japão, qual que você menos gostou, enfim, conta pra gente aí nos comentários que a gente adora ler o que vocês escrevem. Isso, não deixa de curtir o vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar nossos vídeos. E é isso, pessoal. Tchau, tchau! Tchau!